Pessoal, Bem-vindo, Breno! Primeiro convidado do canal. Lola, você não está participando. Tem jeito, né? É assim. E você, como tá? Bem-vindo, obrigado, viu, por estar aqui no canal. você. Eu prendi meus cachorros, porque senão eles ficam latindo aqui no portão e também não deixam eu. Estão presos dentro de casa e eu no escritório fora. O apartamento aqui é pequeno, não tem nem como prender. Eu bati palma, ela ficou toda agitada, os dois aqui, ó. Bom, Breno, vamos lá. Muito feliz de ter você aqui. Depois de tantos meses, né, de namoro aí eu dei uma pausa no canal, parei de fazer um pouco, e você é super paciente. Estou muito feliz mesmo, viu, de ter um ator com tanta base como você, um homem que tem uma carreira que eu nem sei de onde começar. Você tem mais de 40 anos de história aí, né, no teatro, TV, comercial, 50 anos. Em julho vai fazer 50 anos que eu comecei a fazer teatro profissional, né? Que ainda tinha antes Certo. teatro estudantil e tal. Eu comecei na verdade, com 6 anos de idade, naquelas teatros da escola, né? Da escola primária, que chamavam na época. É que eu me encantei. O bichinho picou e você gostou, né? Foi. E você é formado na Faculdade do Rio. Eu vi a faculdade, mas eu já esqueci. Fala pra gente qual que é, por favor, que você se formou. Não é uma faculdade. Hoje em dia é a Universidade Unirio. Na época que eu fiz, Uhum. escola de teatro da Federação das Escolas Federais do Estado do Rio de Janeiro. Estado Quer do dizer, era Rio. uma escola, era diário, inclusive sábado. Sábado era aula o dia inteiro, de manhã e de tarde. E durante a semana eram todas as noites, 4 horas, todas as noites. Foi um curso muito forte, né? Mesmo de formação de ator, né? Uma coisa prática. A gente tinha aula de tudo. E com grandes mestres da época, né? E era puxado mesmo, não tinha folga, né? Sábado, domingo à noite. E durante o dia a gente preparava os exercícios, né, que os professores davam, né? Montagem de cena, leituras. A gente chegava assim de manhã na escola e saía de noite. É mais ou menos aquilo, né? Para você, para ver se é isso mesmo que você quer, né? A Beatriz Segal falava, né, que o personagem mais importante dela foi Odete Roitman, e que há um tempo na rua, você sabe do que eu vou falar já, né? Que o pessoal chamava ela de Odete, ela ficava brava, e com o tempo ela se acostumou, viu que era realmente um personagem de sucesso, e ela começou a lidar bem com isso. O Mascarado, o Adonai, como a gente falou aquele dia brincando, é a sua Odete Roitman, né? Eu falei brincando com você, mas é verdade, porque é um personagem muito marcante. Você fez muita coisa na televisão. E como você lidar com isso, de repente um personagem tão marcante? E outra coisa, desculpa, só emendando uma coisa na outra, eu estava pensando que a gente ia bater esse bate-papo e eu fiquei pensando em você. E até na pesquisa eu vi que alguns atores recusaram fazer o Adonai. Até queria que você depois resumisse para a gente um pouco. E eu achei um exercício de abrir mão da vaidade, porque você praticamente a novela toda com a máscara, né? E quando o personagem mostra a máscara, mostra o rosto, ele sofreu um acidente, né? E como você lidar com isso? É chato ficar falando disso? Olha, eu acho que todos os atores têm essa coisa de ter um personagem que marcou mais, né? Sim. E quando as pessoas reconhecem isso, apenas isso, eu acho que causa mesmo um mal-estar, né? Por exemplo, o doutor Renato Aragão não gosta de ser chamado de Didi, porque Uhum. Didi é uma imagem, né? É, a Xuxa talvez gostasse que chamassem ela intimamente, assim, fora da relação profissional, de Maria, que é o nome dela, né? Eu tive agora há pouco tempo aqui, teve aqui em Campo Grande o Ataíde Arco Verde.
Certo. Eu vi uma falou aqui o seguinte, que ele só era reconhecido por olhos arregalados, caras e bocas, né? Porque ele trabalha ainda no Zorra Total. E ele disse: não, eu faço Shakespeare, eu faço teatro grego, isso aí. Então, é assim, a pessoa quer ser reconhecida pela amplitude de sua obra, né, de seu trabalho, né, e não só por uma coisa, né. Sim, e até mesmo porque na época você não tinha nem tempo de curtir aquele momento, porque você, como a gente conversou, pessoal, só tô falando assim porque eu e o Breno a gente conversou antes, ele foi super receptivo, ele é gente boa mesmo, viu? Não é só em frente às câmeras, não. E ele me falou que não tinha tempo de ver, né, Breno? Você entrava no estúdio e saía só 8 da noite, era o das 8, umas 12 horas de gravação, mais ou menos. De gravação, não, de gravação eram 8, pelo menos, Mas você de espera muito na televisão. transporte que dava mais uma hora e meia para ir, mais uma hora e meia para voltar, né. Então, assim, Uhum. tempo de assistir a novela. Isso acontece com todas as novelas que eu participei, né? De você ver depois, ou ficar sabendo, alguém na época, né, gravava o capítulo, mas quem tinha o equipamento próprio, né, não é uma coisa fácil agora como o YouTube, né, que você vai lá e Uhum. vê quiser a hora que quer. Sim, é verdade. Depois a gente fala mais um pouco do Adonai, não adianta, o pessoal gosta, o pessoal ama, não tem como fugir disso, você sabe, né? E você falou que teve uma experiência de novelas em outros países. Portugal, que você fez novela, Eu que fiz até Portugal. Em Portugal fez por... fiz novelas, fiz televisão no Quênia também, na África, fiz deve ter, televisão deve ter sido em muito louco, né, no Quênia. no Quênia, como eu já te contei, né, eu vou contar para o pessoal, Isso, era por favor. um negócio muito pobre, vamos dizer assim, né? Não era uma emissora como a Globo, né? Que tem tudo. Então o próprio diretor ia nos buscar no hotel, eu e meu parça Bill Mason, que a gente viajou junto pela África, e ele era o diretor do programa, era o ator, apresentador, e só tinha um câmera, né? Em um estúdio, assim, com poucos recursos de iluminação, mas fazia-se, né? Dava para fazer. Então, isso também é uma experiência boa, né? Você aprender a fazer sobre condições difíceis, né? Na Globo tem tudo, né? Você chega lá, tem um lanchinho, tem um carro elétrico que te leva, tem um camareiro que vem com a sua roupinha pendurada, né? Passada. Lá na África, não. Eu que tinha que cuidar de tudo, da minha roupa, né? Do meu maquiagem, da minha. Era coisa mais teatral, né? E também fiz Entendi. vídeo na Inglaterra, né? Eu morei lá. E aí também a gente fazia vídeos lá no início do VHS, né? E é assim, é assim que a televisão, ela, além de você de ter feito em vários lugares, mas assim, através da Globo também, as novelas que eu participei passaram em vários lugares, né? Então, é assim, por exemplo, quando eu fui morar em Portugal, assim que eu cheguei, estava dando início à viagem lá, bem no começo. Então eu cheguei com uma referência boa, né? Quem é você? Ah, eu tô nessa novela aqui. Lá não é não foi tão popular como foi aqui, mas era uma referência para o mercado, né? Que eu estava chegando, ninguém me conhecia assim pessoalmente, né? E aqui é um fenômeno a viagem, né? E o seu personagem, ele tinha uma importância na trama também. E o seu personagem, você não deve ter, não sei se você tem essa, mas ele tem até música internacional. E isso para o personagem é muito importante, né? Não é? Parece bobo, mas a gente que é muito noveleiro,
a gente observa isso, né? E era muito bonitinho aquela época. Todos os personagens tinham músicas, né? As capas dos discos que a gente adora. Não sei se você curtia esse momento, essa coisa, mas era um personagem importante. Você fez muita coisa, muitas novelas. O que você gosta mais? Novela, teatro, cinema? Que você fez muito cinema também. Olha, eu gosto de fazer cinema, porque Né? cinema não tem aquela correria, você tem que decorar rápido, no dia seguinte, amanhã de manhã, acordar às 6 da manhã e ir gravar, né? O cinema a gente acorda até mais cedo, a gente acorda às 4, né, para poder pegar o sol nascendo. Geralmente os diretores gostam muito desse nascer e pôr do sol, né? E o cinema permite que você pesquise mais, né? Você tem mais tempo, você é chamado para fazer um filme 2, 3 meses antes do início, né? E você conhece os atores, a gente bate texto junto, faz reuniões, né, fala das personagens, o diretor fala como é que ele quer, qual é o ritmo, né, dele, quais são as intenções. Na televisão chegou, papum, né? Tem que chegar com o Assina. teu pronto, texto decorado, e aí um maquiador te maqueia, um figurinista diz qual é a roupa, que é diferente, por exemplo, do teatro, né? Que nas peças que eu dirijo, trabalho, os atores fazem os figurinos, né? Às vezes recorrem a uma costureira, mas é o ator que diz: ó, minha calça vai ser vermelha, minha camisa vai ser azul, e eu dou aquela unidade estética, né? Na Uhum. direção, ficar cada um de um estilo, mas eles que constroem, né? E às vezes constrói também cenário, pintam. Enquanto ele está ali pintando ou fazendo um adereço que a personagem vai usar, ele está construindo a história desse personagem também, né? Sim. E ele fica íntimo, íntimo do figurino, né? Não é alguém que desenhou, produziu, costurou e pum, tacou nele, como é na televisão, né? E assim, eu não sou ator, mas tem toda uma pesquisa, né? O que o personagem. Tem ator que às vezes vai na história do personagem, tenta imaginar a infância dele, tenta achar uma justificativa para ele usar aquela cor de cabelo, ou ele ser daquele. Né? Tem todo um estudo, né? Todo um mergulho. Tem personagem, assim, por exemplo, eu fiz o filme do diretor Noilton Nunes, chamado Fronteiras, A Paz é Dourada, sobre a vida do Euclides da Cunha. Então, eu Difícil, tenho né? tipo de pesquisa, né, que é de procurar os parentes, ler livros, ler notícias de jornal da época, né, conversar com pessoas, com doutores nos temas euclidianos, né? São um tipo de pesquisa. Tem outro personagem que é do imaginário, né? Aí você faz outro tipo de pesquisa, né? E tem personagens que tem assim, por exemplo, você vai fazer um mestre Cuca, um maître, né? E aí eu tô com uma peça assim, eu tenho uma peça assim, que é um maître francês. Então o ator está se virando para falar francês. Ele tem que ter um sotaque. E tem, assim, por exemplo, um momento que é o menu, né, do restaurante todo em francês, né? Então ele tem que aprender aquela pronúncia exata e memorizar aquilo, né? Então esse tipo de pesquisa também existe, né? O que é que a personagem faz, né? Profissionalmente. Se é um padeiro, você vai ter que passar a entender de fazer pão, né? Por E para exemplo. passar uma verdade para nós aqui, né? Que estamos acompanhando, assistindo, ou no teatro, no cinema, ou na TV. Então é muito. Tem ator que você percebe que faz com uma verdade que você acredita naquilo, porque vem do âmago, digamos assim, né? Ó, Olha, ô, para ser ator tem que ter essa verdade aí que você falou. Ator é assim, não é.
qualquer um que está na praia e passa o produtor e fala: "Ó, que rapaz bonito, vai ser o meu galã da minha novela". É assim, você ou entra pela porta dos fundos, né, o bonitinho que entrou no meio artístico, ou você tem que estudar. E para estudar não pode ser pouco. Você tem que estudar Uhum. inflexão, as coisas da expressão corporal, que são muitas, não é fazer uns passitos de jazz. Né? A expressão corporal, por exemplo, você vai ter que estudar dança, todos os estilos, valsa, minueto, tango, samba, você tem que saber. Você tem que estudar acrobacias, contorcionismo, língua brasileira de sinais, gesto, movimento, mímica, pantomima, para você dizer, não, ele é um ator que tem um preparo corporal. Aí depois vem a voz. Você tem que aprender dicção, projeção, articulação, e tem que aprender a cantar. Um ator que não canta, não dança ou não interpreta, não é um ator completo, né? Pode ser Ser um pretexto. versátil, né? No mínimo, um ator tem que cantar, dançar e interpretar. Agora, se a gente entrar mais um pouquinho, ele tem que saber de música, tocar um instrumento, né? Ele tem que saber, por exemplo, circo, uma coisa que eu fui estudar, né? Que me ajudou muito como ator de teatro Sim. e ator de televisão, inclusive, no Adonai, né? Tinham várias coisas de circo, que eram A coisas que gente eu sabia. percebia, você usava umas técnicas ali, né? Muitas técnicas, né? Tinha técnica até de alpinismo, né? Porque, como você sabe, os cenários do Projac, eles são falsos, né? São só fachadas de madeira, Uhum. bem feitos, aliás, é uma coisa incrível. Sim. Por trás não existe o interior das casas, né? Então, às vezes, teve uma vez que eu tive que escalar um desses cenários para aparecer em cima de um telhado. Mas o cenário não estava preparado para isso. E esse treinamento eu tenho do treinamento de alpinista que eu fui, né, há muitos anos. Então, assim, as sabedorias são úteis para um ator, né? De repente você passou um tempo sendo cozinheiro e depois vai fazer um papel de um chefe de cozinha. Então você já tem as manhas, né? Ou você sabe jogar sinuca muito bem, ou você sabe andar de cavalo muito bem. Isso também interfere, né, no ator, né? Ô, Breno, Mas e nos anos, assim, eu nasci nos anos 80 e nos anos 90 se falava muito disso, né? Sempre existiu isso, mas assim, de o modelo, que é bonito, tal, e vai fazer novela, vai fazer cinema, vai fazer teatro. Qual a sua impressão, assim, que você tem sobre esse pessoal que de repente cai de paraquedas, e alguns se saem bem? Vou citar um exemplo de uma atriz que eu acho que ela era modelo, e é uma baita atriz que é a Sylvia Pfeiffer. Eu acho ela talentosa. E como que você via isso? Você que é um ator que estudou, que tem uma base, que foi lá, fez teatro. Como que você via? Você torcia o nariz? é o seguinte, a televisão, o cinema, o teatro, também trabalham com a beleza física, né? Sim. É importante também a fotogenia. Agora acontece o seguinte, que se a pessoa ficar só na beleza, só fazendo personagem de belo, de bela, a pessoa fica limitada, né? Você tem que ver assim, por exemplo, uma atriz, a Letícia Sabatella, ela é Sim. muito bonita, uma excelente atriz, mas ela não faz sempre a mesma personagem. Não. Ela não lembro dela ter feito nenhum personagem feia, mas eu tenho certeza que se desafiarem ela, ela vai fazer uma monstra, né? Vai fazer. Porque para ter variedade, senão você fica sem mercado de trabalho. Se você fizer só um personagem, né? Tem que fazer comédia, drama, cantar, fazer musical, dançar, fazer, né, musicais, dançando. Não ficar com rótulo, né? Porque isso era uma coisa da televisão antiga, né? Que o ator tinha sempre a mesma cara, o mesmo penteado,
o mesmo tom de voz para ser marcado, né? Assim, não, aquele é o fulano. Aí botava uma roupa diferente, um cenário de outra época, né? Virava, era o mesmo ator. Na verdade, não era personagem quase, né? Mas aí alguns conseguiram romper, né? Tipo Tarcísio Meira, no início tinha essa característica, né? A televisão obrigava ele. Depois, ele foi fazer personagens irreconhecíveis. Você Sim. olhava na. Isso aí não é o Tarcísio. Não é, não é. Né? Porque justamente ele conseguiu romper com esse trem aí. Quero perguntar para você também de cinema. Você fez filme com Grande Otelo, que eu achei super legal. Você Dois fez filmes. dois filmes, Trapalhões. Xuxa, você fez também, né? Filme com quatro. Que lembranças que você tem? Como que foi? Olha, é o que eu disse, né? Fazer cinema é uma coisa muito boa, né? Porque é profundo, né? E assim, tem as escolas de cinema, né? Tem cada filme é um filme, né? Eu já cheguei a fazer filmes no Brasil, filmes para Hollywood, que eram feitos com câmera 70 mm, que na época não existia nada mais super, né? É uma câmera que nem se vendia, só se podia alugar dos estúdios Panavision lá nas Américas, né? E assim, acho que, por exemplo, os Trapalhões têm um ritmo de circo, né? Então, ensaia-se pouco, não é exatamente pouco, mas rápido. O Alvarenga, que era o diretor desses filmes, que é um cara muito rápido, um dos diretores mais rápidos, e muito improviso, né, durante a cena, não é aquela coisa marcadinha, olha aqui, fala ali, não sei o que aqui, não, né? E tem outros filmes, né, por exemplo, com o Rui Guerra, que é minucioso, né, que a gente leva meses. A gente levou aí, não lembro, 2, 3 meses ensaiando as danças. Depois a gente fazia por noite, a gente só trabalhava de noite, das 6 às 6. A gente ficava ali fazendo uma cena única, né? Então demora meses fazer, então mais lento, né? E cada diretor é uma escola de cinema, né? Tem o Júlio Bressani, que eu fiz o Brás Cubas, e a história do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira, que é um cara muito criativo. E ele cria na hora mesmo a cena, um improviso muito grande e grandes soluções. Qualquer problema que aconteça num filme de Júlio Bressani vira uma criatividade, vira uma solução. Então, eu tenho como uma regra assim, ficar sempre perto, né, sem atrapalhar da filmagem, das cenas que eu não participo, para ficar aprendendo cinema. Né? Entendi. Porque às vezes não é só o diretor, né? Às vezes é um maquinista que tem uma solução para pendurar uma câmera, um iluminador que faz um lance doido com a luz. Você vai aprendendo, né? Não só Inclusive para. Oi, me perdoe. Inclusive você dirige também, né? Teatro. Eu dirijo teatro, cinema, vídeos, é, fiz 2 filmes agora aí durante a pandemia, aqui, um aqui, rodando aqui, presencial, né, quase no fim do isolamento, e outro todo pela internet, uma atriz no Rio de Janeiro, Renata Macedo. E a gente fez um filme chamado A Quarentona, isso durante a quarentena, que era a história de 40 anos que estava presa, isolada dentro de casa por causa de uma invasão alienígena. Que Então, as legal. situações do vírus a gente transformou em outra coisa. E você sabe onde a gente pode assistir? Fala pro pessoal aí. Eu fiquei curioso para ver já a Quarentona. No YouTube tem. Ah, que legal.
YouTube é, né? Meu chefe aqui, né? Você não tá hoje no eixo Rio-São Paulo, você vive em Campo Grande, Mato Mato Grosso do Grosso. Sul, correto? Falei Yes. certinho, muito bem. A pessoa que fugiu da aula de geografia, né? E você estava ensaiando uma peça essa semana. Você está ensaiando uma peça. Você falou, vou para o ensaio. Eu imaginei já você ensaiando. Não, mas aí eu não sei se você foi dirigir, se você vai atuar. Você quer falar para a gente, aproveitar? Você acha que vai viajar com a peça, vai ficar por aí mesmo? Olha, na verdade não é uma peça, eu estou trabalhando em várias peças no momento. Vamos lá. Uma é uma peça que eu montei durante a pandemia também, com um casal, Fran Corona e Moreno Mourão, chamado Gran Finale. Eles são um casal casado, então não tinha questão de contaminação. A gente saiu tudo ao ar livre aqui do lado da minha casa, tem uma lagoa, um gramadão, e pedimos autorização. A gente tinha ganhou um edital, né, para teatro. Pedimos autorização para fazer um filme. E aí fizemos assim e tudo certo. Agora a gente retomou o trabalho para refazer como teatro, embora a gente já tenha apresentado como teatro em outros lugares, né, em festivais tal, mas uma coisa ainda muito tímida, né? Então a gente está reensaiando, vamos refilmar. Essa peça fala sobre alienação parental do idoso, né? Entendo. Depois tem outra peça que eu estou dirigindo pela internet na Argentina, chama-se Gárgolas, em Mendoza, na Argentina, que é uma peça também de um casal de feios que se amam. É uma história de amor, um Romeu e Julieta, de feios, de monstros, de corcundas. Tem uma versão aqui no Brasil dessa peça também, feita pelo Circo do Mato, é uma companhia aqui, que de vez em quando apresenta essa peça, está no repertório da companhia, né? Depois também tem uma remontagem de Godgo. Godgo é uma peça que a gente fez há uns anos atrás, 8 anos, pelo menos, que parou a peça, né? Acontece, teatro tem isso. E agora a mesma companhia, os mesmos atores resolveram remontar. E é uma peça que fala da história da humanidade. Uma peça com pouco texto, quase só momentos de palavras ou pequenas frases, mas ela é escrita em várias línguas: hebraico, latim, grego, alemão, inglês, espanhol, italiano, mas com palavras que todo mundo conhece, como money. Money, o mundo inteiro, lasanha, né? Então a gente vai por aí. E é uma peça de muito movimento, de algumas técnicas de circo, algumas técnicas de dublê, cinema também, a gente incluiu na peça. Tem alguma coisa que você, um personagem, um trabalho que você gostaria de ter feito, você tem vontade de fazer? Eu tenho vários projetos, né? Eu gosto muito de escrever, então tem coisas que eu escrevo, eu realizo muito das coisas que eu escrevo, a maioria, mas tem coisas que estão guardadas, né? Ideias pela metade. O que eu gostaria de fazer era todos os meus projetos, né? Ter grana e para, chama o fulano, vamos fazer assim, contrato, aluga, compra, né? E como eu trabalho com o imaginário, eu realizo no papel todos esses sonhos, né? Os personagens que eu gostaria de fazer, né? O mundo que eu gostaria que fosse, né? Eu transformo o mundo no imaginário, né? Como se eu fosse o rei do mundo. Eu crio um mundo como eu quero, né? Isso é uma vantagem do escritor, né? Critica Acaba todo mundo, uma fala mal. fuga, né, da realidade, é bom às vezes, né? Opa, ah, Tá puxado, né, ultimamente, né?
50 anos aí de profissão não é para qualquer um. Sim. E uma coisa muito marcante também é a abertura de champanhe que você fez. Você tem alguma lembrança? Até no seu perfil tem foto de making off, você pendurado, Hans Donner. Ele fazia umas aberturas incríveis, né? É. Não Bom, tem foi assim. mais. Foi a primeira vez que eu conheci o Hans Donner. Aí me chamaram para fazer um teste. Aí eu fui, né? Eu era um grupo de teatro e fazia acrobacias, fazia circo, andava com uma roupa meia tchan. E aí cheguei lá, tinha um monte de homem bonito, entendeu? Só homem alto, bonito, bem penteado, os caras bem barbeados, sorridente. Então eu falei, o que que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas eu fiz, né? Fiz lá o teste. Para minha surpresa, o Hans Donner me escolheu pela minha questão justamente gestual, da expressão corporal que eu estava falando, né? Eu estudei todas aquelas coisas que eu falei. Aí vem o truque da televisão, né? Que é a maquiagem, o figurino, né? Então era o super maquiador, tal, super figurino, super luz. E aí o Hans ainda não tinha a solução de como ia fazer aquelas pessoas voando. Uhum. Eu falei, ó, tem que fazer isso aí, usando técnicas de meio de circo, meio de teatro, de roldanas, né? Faz toda a expressão. Com a bonitona, a moça que tá com você na abertura, era modelo, eu Maria, acho, na época, né? Maria Eugênia, que era modelo, que era É modelo. super bonita. É. Aí que eu fui me envolvendo, e acabei ficando amigo, assim, colega mesmo, sabe, deles, porque também não é em um dia que se grava aquilo, né? São vários Eu dias. imagino. Uhum. Montar aquela maquinária toda de roldanas, tá? Eram meus. E aí tinha, enfim, eu tinha os equipamentos na época, cama elástica, cabos de aço, equipamentos de acrobacia, de ginástica olímpica. E o Hans foi gostando disso. E aí a gente fez várias aberturas juntos, né? Que foi o Champagne. Deixa eu ver se eu lembro. Tem aqui então, eu abri uma lista. E são muitos. Tem muita coisa. Eu falei, eu vou bater esse bate, eu vou fazer esse bate-papo com o Breno, mas é muita coisa. Como que eu não tenho tanto espaço, assim, o canal não tem é pequeno. Eu fiquei apavorado, porque você começou a mandar o material e não acabava de... você tem pouco tempo na estrada, né? Não, é isso, né? 50 anos, você vai juntando coisas, né? Você vai tendo experiências, e experiências diversas, né? Assim, a profissão do ator ela é muito boa, porque você entra em universos, em mundos que você nunca esteve, né? Então você começa a vivenciar aquilo, né? A gente estava falando outro dia do rico e do pobre, né? Sim, Você isso. milionário comendo com garfo de ouro e depois está fazendo um personagem do mendigo catando comida no lixo, né? Isso é maravilhoso porque você começa a entender o mundo sob a visão do milionário e sobre a visão do mendigo, né? Então cada personagem vai se acumulando uma outra personalidade, não é uma outra personalidade, mas a experiência de outra personalidade em você, né? Você começa a compreender até mesmo coisas que normalmente incompreensíveis, né? Tipo, você vai fazer o papel de um assassino, você não vai concordar com o assassinato, mas você precisa descobrir qual foi a lógica que levou aquela pessoa a cometer aquele crime, para não chegar lá e falar, pum, deu um tiro no outro. Não, ele deu um tiro porque o cara roubou e aí assassinou a mãe dele, e aí ele resolveu se vingar. Aí você fala, entende. Da sua Odete Reutemann, que lembranças você tem de 94, que você saía, você morava na Serra, você morava em Petrópolis em 94, na época da viagem? Como que aconteceu o convite? Te ligaram, ó, Breno, vem fazer um teste aqui. Olha, eu ficava no Rio, eu tinha lugares que eu não exatamente morava, mas Uhum. dormia, né? Com amigo, eu às vezes alugava alguma coisa. Eu nasci em Petrópolis, né? Na Serra. Certo.
E foi, era interessante essa época, porque essa novela teve uma coisa muito importante, que é arte. Né? Quando você faz entretenimento, você está fazendo entretenimento para as pessoas rirem, se divertirem, aliviarem as tensões. Agora, quando você coloca uma mensagem dentro desse entretenimento, transforma um patamar mais alto. E tinha um tema Que muito a forte, novela. Tema muito forte, né? novela criou muitas coisas boas, né, nas pessoas. Né? Teve relatos de pessoas falando, inspirado na novela, eu transformei a minha vida, que aquilo foi bom para mim, porque meu irmão também tinha um negócio parecido, não sei o quê. Então, fez o papel da arte, que é a melhoria do ser humano, né? Perguntar, você teve contato, você chegou a conhecer a Dona Ivani? Teve contato com ela? Não, né? O único contato que eu tive com ela, quando a novela ia terminar, ninguém sabia qual seria o final do personagem, eu escrevi para ela uma carta que eu dava sugestões de vários finais, né? O que eu gostava mais era o seguinte: quando eu tirasse a máscara, ia aparecer o céu na minha cara, né? Um efeito de chroma key, né? Sim. De repente a roupa se desmanchava e a roupa do Adonai caía toda no chão. Isso é um efeito muito simples em TV. O que significaria que esse Adonai foi o tempo todo um espírito, que como os espíritos não são visíveis, então ele botava aquela máscara, né, e aquela roupa, aquelas perucas, porque não tinha corpo. E essa carta que eu mandei para ela acabou dando uma certa inveja, porque algumas pessoas acharam uma afronta, entendeu? Mas eu venho do teatro. Do teatro a gente janta, pede cigarro para o autor, a gente bebe cerveja junto. Televisão não, às vezes o diretor fica lá na ilha de edição, né, que a gente chama lá, a nave, e ele nem entra no estúdio. Você não consegue nem apertar a mão do diretor e dizer bom dia, né? Então, é uma coisa assim. E aí foi uma afronta, entendeu? Um ator dar sugestões para uma autora tão famosa, tão. E Mas eu tenho você que ser. teve. E ela te retornou? Ela te falou alguma coisa? Escreveu? Eu acho Não. que a carta nunca chegou nela. Eu não lembro qual Hum. foi para enviar, Ou mas talvez a talvez. Solange Castro Neves, que era a colaboradora dela, que ajudava ela a escrever também. Talvez tenha, né? Não sei se chegou lá na mão dela, porque eu enderecei para a Ivani mesmo, diretamente. Como eu sou autor também, né, eu escrevo ficção, teatro, tal, roteiros, eu também imagino, né, assim, o final, os caminhos da personagem, né, eu não fico só na coisa do o que está ali escrito, né, eu vou um pouco para as bordas também, né. E o Adonai, ele ficava no núcleo muito legal. Nair Belo, Pensão da Dona Sininha, Ari Fontoura, Andréa Beltrão, Suzy Rego. Inclusive, dessa relação aí com a sua noiva, ficou uma amizade, né? Com a Suzy Rego, que é ótima, né? Uma Olha, atriz. eu tenho uma amizade à distância, né, via internet com muita gente, né. Agora é uma pena que a gente já não sai mais junto depois da gravação para tomar um chopp, né? Essa coisa falta, né? Da amizade entre atores, atrizes, né? O personagem era pequeno, de repente a personagem cresceu, tinha uma importância na trama, que tinha a casa, que era uma mansão que nós comentamos, né? Tinha música internacional, trilha internacional. Ele tinha um núcleo ali. Tem o personagem quando tem casa, quando tem música, quando tem parente, mãe, pai, ele tem uma importância, né? Quando tem uma mansão é porque o personagem merece uma mansão. O ator talvez não, mas o personagem sim. E eu lembro quando você entrava em cena, tocava uma música já dava um negócio. O meu irmão, quando a novela foi pro ar em 94, meu irmão é bem mais novo, ele morria de medo do Mascarado. Então ele mexia o saco e falava, vou chamar o Mascarado.
Eu usava o personagem para assustar ele. Isso foi o Tadinho. pesadelo de muita gente, né? Olha, você falou uma coisa aí interessante. No começo, o personagem causava medo. Mas teve, eu acho que no meio, assim, uma reviravolta, que o personagem começou a ficar bonzinho, que as pessoas Sim, e gostavam dele, ele ficou mais engraçado, suave. E eu acho que aí também é uma reviravolta, coisa do espiritismo, né? Do sim. mal se transformando em bem, porque na verdade ele não era mal em momento Não, nenhum. não, a Ele gente foi só mal não, a na gente só não vida. sabia a história dele, né? Não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Isso eu acho que é um pouco da humanidade, né? Essa, do tal do preconceito, né? Pré-julgamento, né? Julga, né? E depois, ou com o tempo, vai aprofundando esse ódio, né? Que a gente vê comumente aí no nosso país, ou você vai começando a entender, né? E, e passa a gostar dessa pessoa, né? Ah, é uma novela incrível, né? É uma novela super especial. E você veja que essa novela, ela sempre passa em momentos difíceis. Ela foi reprisada na pandemia no Viva a última vez, né? Então, na pandemia, aquela nuvem horrível, preta, que a gente não sabia o que estava acontecendo, e a novela, nesse momento tão especial, falando de um assunto que a gente não quer falar, mas é a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte. E a novela vem nesse momento, né, que é muito especial, né? E acho que para você ter feito parte disso é muito bacana, né? A morte acontece o seguinte: eu venho de uma família metodista, por parte de mãe, por parte de pai, uma família católica, por parte de avô, uma família kardecista. A minha primeira namorada era um bandista. Eu, na África, me alimentava no templo budista. Conheci vários países muçulmanos, né? Então eu tenho uma visão da religiosidade diferente das outras pessoas, né? Eu tenho uma coisa da espiritualidade e a certeza de que nós somos um grão de areia, né, nesse universo. Nós não temos nenhum significado importante, nem Deus está na minha vida, né? Se eu peço a Deus, Deus para do que está fazendo, organizando o universo para cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar. E que a morte, ela realmente, ela não é um final, ela é um início, né? Por exemplo, os artistas quando morrem, né? Eles nascem para a imortalidade, nascem para a história da arte. Foi o que aconteceu anteontem com José Celso Martinez Correia. Ele não morreu, ele nasceu anteontem, né? Então, essas nossas dúvidas, o que acontece depois da morte, elas são irrelevantes em frente à grandeza do universo, né? Então, é assim, nessa vida que nós temos agora, nós não devemos ficar nos preocupando com os deuses, com os espíritos, com os santos, mas sim realizar a obra humana nessa vida, nesse momento, né? Então, assim, que eu tenha uma boa vida, que eu tenha uma vida de fazer o bem, né? Que a minha vida tenha resultados futuros, que eu deixe legados para a melhoria da humanidade. Isso significa renascimento, nascimento, e não morte. Eu acho que essa também era a mensagem da novela A Viagem, né? Sim. Existe algo depois da morte, mas não se preocupe com isso. Viva a vida agora. Tá certo? Rapaz, você foi aqui no fundinho, quase, olha, com essa mensagem, eu só tenho a agradecer o carinho, a sua gentileza. Pessoal, desde o primeiro momento que a gente conversou, ele já falou: vamos fazer alguma coisa no canal? Não, pode fazer. Sem estrelismo, sem distanciamento. E ó, você tá aqui já, porque
eu falo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu amo o meu canal e para mim é muito importante ter você aqui, viu? Obrigado mesmo pelo carinho, pela disponibilidade, pela paciência. Foi muito bom falar, contar histórias, né? Para esclarecer coisas, né? Que bom se a gente pudesse falar, explicar todas as coisas das nossas ações, né? Quem somos, por que fizemos. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço a quem está assistindo aí, pela paciência e muito obrigado. Quando quiser, me procurem. Ah, Tá? Beijo. você é um ser de luz muito especial, obrigado. E você já está aqui no meu coração e a gente sempre se fala aí. E, nossa, nem tenho como agradecer. Foi um prazer, foi muito especial, viu? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Fique com Deus, obrigado, viu? Ah, e pede pro pessoal se inscrever no canal, curtir, comentar. Seja É, não youtuber, vai. Vai. conta aí, um like, Se inscreva, né? inscreva, né? Breno Moroni, muito obrigado, viu? Um abraço, um beijão, fica com Deus. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.